hoje eu vim compartilhar com você, fazer esse bate-papo. Se você vai tendo dúvidas no decorrer dessas aulas, se você for tendo dúvidas no decorrer dessas aulas aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, depende de onde você está me assistindo, se for surgindo dúvidas, já vão colocando nos comentários que eu terei o maior prazer em poder ajudar, poder esclarecer alguma dúvida específica desse tema. Vamos lá, quem está aqui me assistindo desde o início do nosso desafio, ou seja, desde a nossa aula inicial, a gente já chegou a debater um pouco sobre noções de aberturas de empresa, ou seja, um processo normal que você vai ter provavelmente que fazer com o seu futuro cliente, que é justamente o processo de abertura de empresa. E esse processo de abertura de empresas não é a intenção minha voltar nessa aula, mas sim se aprofundar num único tema específico que é relacionado à atividade e objeto empresarial do seu cliente. Não é uma das partes que fazem parte do processo de abertura de empresa. Lá na aula exclusivamente a gente falou o seguinte, olha, você tem que avaliar diversas informações como CNAE, regime tributário, natureza jurídica, tudo aquilo que a gente já debateu nas aulas. Se por algum motivo você chegou um pouco mais no final ou já tinha passado essas aulas, no próximo dia 14 a gente vai abrir todas essas aulas para você. Então lá a gente falou num ponto específico que é saber do seu cliente qual a atividade que ele vai executar, ou seja, qual é o objeto que aquela empresa vai executar. E muitas pessoas, quando eu falo um pouco mais tecnicamente, surgem algumas dúvidas específicas, ou seja, surgem algumas dúvidas um pouco mais práticas de como que você vence essa etapa específica. E aqui durante essa aula de hoje, durante essa aula de quinta-feira, eu quero colocar de maneira prática como que eu, Eduardo Zandoná, faço, como que eu organizo essa sequência, esse método, para que você, no momento em que você abrir o seu escritório de contabilidade e você se deparar com essa opção de estar conversando com o seu cliente para abrir a empresa dele, para abrir o negócio dele, você vai conseguir vencer essa etapa específica. E para quem está lá no nosso canal do Telegram, você viu que eu tenho um material complementar que é um checklist de informações necessárias que você vai precisar coletar no campo quando você estiver conversando com o seu futuro cliente, de quais informações básicas, quais informações primordiais você vai precisar colher dele para que você faça a abertura da empresa. E uma das informações que consta lá nesse checklist, que consta lá nesse modelo de contrato, é essa aula que eu resolvi compartilhar com você, que é essa aula que eu faço. Eu já tenho essas aulas, já tenho esse tipo de aula gravado, mas hoje eu vou abrir especificamente relacionado a um tema que é atividade, que é objeto. E muitas vezes eu tenho absoluta certeza, se você terminou sua faculdade, você nunca teve contato dentro de um escritório de contabilidade ou sequer nunca abriu uma empresa, são termos e palavras que talvez você até desconhece, são termos e palavras que a gente usa no nosso dia a dia, que talvez você até desconhece, que é importante você saber, algo que você, a partir do momento que você abriu o seu escritório de contabilidade, é algo que você vai ter que ser familiarizado, porque isso vai acontecer com muita frequência, com muito rotineira, que é o processo de abertura de empresa. E lá dentre várias situações que você vai precisar coletar, eu disse para você, olha, você vai ter que ser na sua primeira reunião com o seu cliente, no seu primeiro contato com o seu cliente, você vai ter que identificar com ele qual é a atividade que ele vai executar. Então, eu tracei esse fluxograma, ou seja, esse passo a passo da seguinte maneira. Primeiro, você vai se reunir com o seu cliente, você vai marcar uma reunião com ele, você vai ouvir, de acordo com aquele checklist que eu passei para você, quais são as necessidades dele, qual é a sua previsão de faturamento, quantos sócios ele vai ter, todo aquele procedimento que eu passei para cada um de vocês. Depois, você vai identificar, de acordo com a conversa que você está tendo com ele, primeiro, qual o melhor regime tributário que ele vai se encaixar, e depois você vai ter que, depois que você decidiu isso, conforme aquelas informações, você vai trazer essas informações para o teu escritório de contabilidade e definitivamente você vai precisar redigir e iniciar o processo de abertura de fato nos órgãos competentes. E tem uma coisa que você vai entrevistar ele, ou seja, você vai conversar com ele, você vai ter que extrair dele atividade. Você vai falar, Joãozinho, você está abrindo uma empresa, beleza, você está querendo abrir o teu negócio. Qual é a atividade
qual é a atividade que você vai executar, qual é a atividade que você quer fazer. Você quer vender, você quer prestar serviço, você vai ser uma indústria, o que você vai ser? É uma das perguntas, é um dos interrogatórios que você vai precisar saber dele para que você consiga iniciar o processo de abertura do teu cliente. Beleza. Ele vai te dizer lá, eu vou abrir uma loja de roupas. Um exemplo hipotético. Beleza. Então ele te deu a atividade, o objeto que ele quer realizar. Só que quando a gente vai fazer o processo de abertura, existe uma coisa chamada CNAE, que é Cadastro Nacional de Atividades, que aquela empresa vai exercer. Então, primeiro você vai coletar todas as informações que esse seu cliente vai te passar relacionado a essas atividades que você quer executar, que ele vai executar. E segundo, você vai começar a encontrar quais são os KNAIs que vai se encaixar na atividade que ele vai fazer. Por quê? O que é isso, KNAI? KNAI é um código, onde é um código padronizado na Receita Federal. Quem administra esse código, a gente vai ver na prática aqui como que eu, Eduardo, faço para descobrir cada KNAI específico desse, porque na hora que você vai começar o processo de constituição, você vai ter que colocar duas coisas. Primeiro é o código da atividade que ele vai exercer, que é esse KNAI, que a gente vai aprender a procurar ele aqui, a descobrir como que você faz isso. E segundo, você vai ter que colocar o objeto. Então são duas coisas diferentes. KNAI é simplesmente um código e a gente vai ver ele aqui na prática, por isso que eu vou precisar de compartilhamento de tela. Objeto é o que? É de forma detalhada, de forma escrita, o que aquele seu cliente vai fazer. Por quê? Porque, por exemplo, comércio varejista de roupas. Então você vai dizer, meu cliente tem o objeto comércio varejista de roupas. Aí possa ser que o seu cliente é comércio varejista de roupas infantis, comércio, se é específico, comércio varejista de acessórios femininos. Então no teu objeto você vai ter que dizer de forma escrita o que aquele seu cliente vai realizar, o que aquele seu cliente vai realizar. Então vamos lá. Então a primeira coisa que você vai, são dois momentos que eu classifico, que eu faço aqui no meu escritório. Primeiro eu vou lá, marco uma reunião com o meu cliente, ou o meu cliente vem até o meu escritório, eu ouço tudo que ele tem a dizer, quais são as atividades que ele quer dizer, eu deixo ele falar do jeito que ele pensa na cabeça dele. Eu quero montar uma construtora, quero montar uma loja de roupa, quero montar uma loja de brinquedo. Deixo ele fazer à vontade o que ele quer fazer, do que ele vai executar. Depois eu pego aquelas informações, venho para o meu escritório e vou encontrar os KNAIs específicos para fazer de fato a abertura da empresa dele. Então aqui eu vou te dar algumas dicas de como eu, Eduardo, de como eu faço. Não quer dizer que a minha dica o meu método é o único, o meu método é o verdadeiro, ou seja, eu sou o dono da razão, mas aqui lembra-se que eu compartilho as minhas rotinas e tudo que eu faço, que eu tenho certeza que vai te ajudar também nesse processo específico. Primeiro você precisa entender, deixa eu colocar aqui na minha tela, que essas atividades é um código específico administrado pelo IBGE, ou seja, o IBGE que faz essa classificação. Então toda vez que você, por exemplo, abre um cartão CNPJ, deixa eu abrir um cartão CNPJ aqui para vocês verem, para vocês que não têm muita familiaridade, o que é um cartão CNPJ? É aquilo que vai demonstrar algumas informações relativamente da empresa. Então eu vou tirar um cartão CNPJ aqui, tirar o meu só para vocês entenderem, e vou te mostrar o que seria esses KNAIs específicos quando você está administrando na Receita Federal. Então aqui vai aparecer o nome da minha empresa, o CNPJ, algumas informações iniciais da empresa, como tipo de sociedade, se ela é consórcio, se ela é individual, e vai aparecer o código da atividade que aquela empresa exerce. Então tá vendo? Aqui na consulta do cartão CNPJ vai aparecer o código do KNAI que aquela empresa especificamente ela exerce. No meu caso específico, eu exerço atividade de contabilidade. E dentro desses KNAIs, ou seja, dentro dessa separação que você vai precisar fazer, existem dois pontos específicos. A primeira, existe o KNAI primário e existe alguns KNAIs secundários. Muitos clientes me perguntam, Eduardo, quantas atividades eu posso ter no meu negócio? Olha,
você pode exercer quantas atividades você quiser. Você pode ser comércio varejista de roupa, você pode vender brinquedo, você pode vender bala, você pode vender tudo que você imaginar, você pode vender em um único CNPJ. Agora, na Receita Federal, quando você faz a constituição do CNPJ, ela tem que ser classificada de duas maneiras. Você vai ter que dizer qual é a primária, ou seja, qual é aquela que você vai exercer, qual é o conceito de primária, aquela que você tem maior predominância relacionada ao seu faturamento. Vamos imaginar que você é um comércio de roupa, uma loja de roupa, mas você resolve vender refrigerante enquanto as pessoas experimentam a roupa. Ou você opta em montar uma lanchonete dentro da sua loja de roupas, para que enquanto as pessoas esperem no provador, enquanto as pessoas fazem essa espera, você simplesmente oferece um refrigerante, você vende um refrigerante, você vende um salgado. Então, qual é a atividade preponderante, ou seja, qual é a atividade que aquela empresa exerce com mais frequência? Comércio varejista de roupas. Agora, ela tem como atividade secundária comércio varejista de bares, comércio varejista de refrigerantes e comércio varejista de salgados, que é lanchonete. Então, você tem duas separações. Primária, só existe a possibilidade de existir uma única atividade primária. Secundários, existem atividades que você pode colocar quantas? Infinito, pelo menos eu nunca encontrei uma quantidade limitada para você utilizar, para você abrir o teu CNPJ. Então, primeira coisa que, pelo menos eu, Eduardo Zandoná, que estou aqui compartilhando com você, não vi isso em faculdade, porque realmente a gente não tem essa noção prática, vim conhecer isso somente quando eu estava realmente aprendendo a fazer esse processo específico de aberturas de empresa. Então aqui eu quero que você entenda que são dois processos. Primeiro, você vai fazer esse bate-papo com o seu cliente e segundo, você vai começar a encontrar esses códigos aqui a partir da conversa que você teve com o seu cliente. Eduardo, como que você faz? Como que eu faço aqui internamente? Na medida, pessoal, que você vai lidando, por exemplo, já falei anteriormente que eu já tenho basicamente quase 5 anos só no meu escritório. Eu trabalhei no início basicamente quase 2 anos só nesse departamento de legalização, ou seja, de aberturas de empresa, porque eu trabalhei em todos os setores para depois eu administrar o meu escritório de uma forma total. Então, por exemplo, hoje eu não tenho um departamento específico, eu faço a administração geral, mas antes eu trabalhei na Folha. Quando eu falo trabalhei, eu mesmo, dono do meu escritório, trabalhando nesse departamento. Primeiro eu trabalhei na Folha, depois eu trabalhei na legalização, depois eu trabalhei na parte contábil e fiscal eu já trabalhava antes de montar no meu negócio contábil. Então eu já tive contato exclusivamente com todos os departamentos de uma empresa de contabilidade. E quando eu estava nesse processo mais operacional de realizar a abertura de empresas, como que eu fazia para encontrar esse KNAI? Primeiro, à medida que você vai tendo experiência, você já vai tendo algumas empresas similares dentro da sua própria carteira de clientes que você já possa ter uma noção e você possa ter um espelho. Mas aqui eu vou caracterizar, eu vou pré-julgar que você vai abrir a sua primeira empresa, você vai abrir o seu primeiro cliente e você não sabe por onde começar para encontrar esses KNAIs. Tem uma dica muito interessante que eu gosto de utilizar para dar pelo menos uma noção inicial se o meu cliente está montando uma loja de roupas e está muito difícil para eu encontrar esses KNAIs específicos, porque assim, pessoal, quando é uma atividade básica, quando é uma atividade muito comum, os KNAIs eles são mais fáceis de encontrar, ele é mais intuitivo. Agora, quando é algo um pouco mais complexo, fica um pouco vago, porque mesmo que a gente tenha infinitos códigos de KNAIs na nossa tabela do IBGE, uma hora ou outra tem alguma atividade que ela não se encaixa muito perfeitamente dentro desses KNAIs e você tem que chegar nos mais aproximados. Mas a dica que eu faço número 1 eu coloco aqui no Google, por exemplo, empresa de vendas de roupas, por exemplo. Eu faço isso quando eu não tenho nada para encontrar. Eu encontrei aqui, Kaizen, comércio atacadista de roupas. O que eu faço depois? Eu vou lá e falo, CNPJ da empresa Kaizen, Kaizen com N, CNPJ da empresa Kaizen, e vou até encontrar o CNPJ dela. Depois que eu encontro o CNPJ dela, vamos supor que eu encontrei esse CNPJ aqui, só para me dar uma noção, enquanto eu não sei, enquanto eu não tenho noção nenhuma de quais KNAIs que possa
ser utilizado, só para me dar uma noção, para ficar mais fácil a busca, eu encontrei aqui, importação de bijuterias, artigos, olha o que eu achei aqui, 4781.400, me deu uma luz. Como? Enquanto você ainda não está ligado nesse processo, você não tem tanta experiência, você está começando a abrir, você não tem uma certa noção. Então aqui é um método que eu utilizava, que eu utilizo para me dar uma noção. Ah, Eduardo, quer dizer que você copia todos esses quinais aí? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é um método que eu utilizo para começar a me dar uma noção. Sabe por que começar a me dar uma noção? Porque quando eu pego esse código aqui, 4781.400, que eu sei que é comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios, o que eu faço com ele? Aí agora, eu vou lá no IBGE, Eduardo, como que você chegou nesse site? Vou voltar para você aprender definitivamente aqui o passo a passo. Eu vou no pai de todo mundo, que é o Google, e põe KNAI e IBGE. Dou um enterzinho, vai aparecer aqui um site chamado Concla, que é esse site que você vai utilizar para fazer as consultas. O que você faz aqui? Descobri que o 4781.400 é negócio de roupa. Então eu vou lá, dou um enter, 4781, deixa eu voltar aqui que eu perdi 4781.400, que ele não apareceu. 4781, dei um enter. Deixa eu ver o que está bugando aqui. Tá certo, 47.81. Vamos lá. Será que esse KNAI foi desativado? Deixa eu botar comércio varejista de roupa só para eu ver por que não tá. Por que não tá buscando 4781? Engraçado, não apareceu lá. 4781.400. Deixa eu voltar aqui porque eu quero que ele pesquisa aqui. Por que ele não tá aparecendo? Por que ele não está aparecendo? 4781.400. Que coisa, tá bugado o site. Mas quando eu ponho aqui roupas, engraçado, ele aparece. Esses sites do governo, pessoal, para você que está começando a mexer com contabilidade, você sabe que esses sites eles bugam a toda hora. Então você encontrou aqui comércio varejista de artigos e vestuários. O que você pode fazer? A estrutura do KNAI, não tem KNAI bagunçado, ela é por código, esse código tem uma sequência. Por exemplo, 47 quer dizer que é comércio varejista, 4781.4 quer dizer que é comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, e 4781.400 é a mesma sequência. Se eu clico aqui, por exemplo, ele vai me dar outras sugestões de códigos específicos que eu posso avaliar se de repente aquele cliente vai utilizar ou não, se aquele cliente vai utilizar ou não naquele estabelecimento. Aqui ele já vai me dando algumas outras opções também, que ele está dizendo o que? Olha, essa atividade aqui, o que ela compreende? Ela compreende o comércio varejista de artigos novos de qualquer material, tais como vestidos, blusas, calças, roupas íntimas, uniformes e similares. Quer dizer que esse KNAI 4781.400 ele só compreende essa venda aqui. Vamos imaginar que o seu cliente ele está abrindo uma loja de roupas, mas ele também está vendendo calçados. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai clicar no segundo KNAI e você vai colocar esse KNAI 4782.201. Então, pessoal, essa consulta aqui que eu executo, ela tem que ser uma consulta com muita paciência, com muita tranquilidade. Por quê? Porque lembra que aqui você coletou todas as informações possíveis com o seu cliente. Aqui você está o quê? Fazendo uma segunda etapa, que é preparando as informações para qual próximo passo? É fazer o processo de abertura na junta comercial, porque você vai precisar desses códigos e começar a redigir o contrato social, que é o contrato de abertura desse CNPJ.
Então aqui você vai começar com base com tudo que ele disse para você, você vai pegar e começar a garimpar e encontrar esses quinais. Então você viu que, então se ele está vendendo roupa, será que ele me falou ou não falou que ele vai vender calçado? Vamos imaginar que você já tem uma noção de segmento, você já tem uma noção de empresa e sabe o que cada empresa de fato comercializa. Então de repente ele nem te disse que ele vendia calçado. Aí onde entra uma habilidade, uma experiência de você sempre tem que pensar como você lá dentro da empresa. Por quê? Porque se você esquecer um KINAI, vamos supor que ele não falou que ia vender calçados, mas você começou a fazer a pesquisa e você começou a entender. Você vai ligar para ele: Joãozinho, você vai vender calçado? Só para confirmar aqui, você está montando a sua loja de roupa, e eu estou botando aqui, KINAI de comércio varejista de roupas, o senhor vai vender calçado também? Aí ele vai falar sim ou não. Por que que eu não posso colocar essa opção, tomar decisão? Não, ele vai vender calçado, eu vou colocar aqui. Porque eu vejo muita gente fazendo isso. Muita gente, na hora de abrir empresa, sai simplesmente colocando qualquer coisa lá, sem conversar com o cliente, mas liga para ele. De repente ele nem vai vender calçado. Você não sabe como é que vai ser o negócio dele. Então é importante que, na medida que você vai montando essa estrutura, e você vai anotando, você vai começar a anotar. Você vai anotar esses códigos específicos, porque você vai precisar deles lá na frente para realizar o próximo passo, que a gente não vai abordar aqui, mas é as consultas de viabilidade. Fazer os processos especificamente dentro do sistema das juntas comerciais, que isso a gente vê no próximo momento, mas aqui você vai precisar desses códigos. O mais importante que eu quero aqui é que você entenda como encontrar esses códigos. Eduardo, eu não encontrei nenhuma empresa parecida. Vamos lá, o Google ele te dá muita informação. Por quê? Porque aqui, pessoal, a pesquisa ela é um pouco mais limitada. Tá vendo que eu tentei fazer uma pesquisa aqui por código e o site já bugou? Porque tem muitas coisas que você coloca aqui mesmo na descrição. Vamos colocar bebidas, vamos ver o que ele vai aparecer. Bebidas tem aqui todos os extratos. Eu sei que comércio começa com 47. Então vamos botar aqui depósito de bebida, distribuidores de bebida, bares e restaurantes. Então você simplesmente vai fazendo esse garimpamento para você avaliar. E importante é você olhar o que essa atividade compreende, para você não esquecer nenhuma atividade na hora de você abrir o CNPJ do seu cliente. Por quê? Caso você fizer isso mal feito, ou você fizer isso com muita pressa, possa ser que o seu cliente saia prejudicado e, poxa, esqueci uma atividade, meu Deus, e agora? Mandei o CNPJ para o cliente vai me matar porque eu esqueci uma atividade. Simplesmente você se lascou. Você não tomou cuidado nesse processo tão importante que muita gente não toma, acha que é simplesmente colocar KINAI. Simplesmente você vai ter que fazer uma alteração contratual e muito possivelmente ainda o cliente ainda vai cobrar de você porque foi o erro, né, tecnicamente foi seu. Então é muito importante que você faça com atenção, você avalie se de fato tem alguma atividade que o seu cliente vai executar que você esqueceu. Depois eu sempre gosto de fazer isso. Para quê? Pessoal, uma das coisas que eu ensino durante o meu acompanhamento, a gente tem que estar ligado sempre quando dá algum pepino, é muito comum, vou dizer muito comum mesmo, o cliente jogar a responsabilidade em cima de nós. Vou contar isso só entre eu e você aqui, tá? Só entre eu e você que está me assistindo. Quando dá algum problema, é muito comum o empresário jogar o pepino nas nossas mãos, né? E dizer que sempre, é culpa do contador, o contador fez errado. Então depois, vou te dizer o meu macete que eu faço aqui para você se livrar de um pepino desse tipo. Eu tenho 3 fases no momento de abertura. Primeiro, eu colho a informação do cliente. Segundo, eu sento no meu computador e vou encontrar os KINAIs específicos. Terceiro, depois que eu encontrei, eu mando de volta para o cliente e digo, olha, essas atividades que você vai fazer, tá faltando alguma coisa? Por quê? Porque se de repente ele esqueceu de falar alguma coisa para você, e você abre a empresa e depois fica sem atividade, ele vai dizer, meu contador abriu e esqueceu da atividade tal. E assim, se de fato realmente estiver faltando alguma atividade, o seu cliente vai te dizer, não, tem mais essa atividade aqui que você esqueceu de colocar, eu também vou exercer na minha empresa. Então basicamente é essa pesquisa,
é essa pesquisa que você vai fazer. E você pode fazer ela de vários jeitos. Você pode botar direto aqui no Google, KNAI de bares. KNAI de bares, já vai aparecer. O importante é que você exaure o máximo possível, que você de fato, aquele cliente, você abra para ele o CNPJ e esteja contemplado todas as atividades que de fato ele vai executar. Pessoal, do canal do YouTube e do Instagram, para você que estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, se estiver conseguindo me acompanhar meu raciocínio, se você estiver gostando dessas aulas, eu sei que tem algumas pessoas que dizem que chegou num processo mais depois, né, das nossas aulas. Infelizmente a gente não conseguiu impactar todo mundo desde o início, a gente vem impactando aos poucos, por isso que é importante você colocar nos comentários, você compartilhe nos seus grupos, se você tem grupos de amigos de faculdade, compartilhe, porque assim evita, né, de mais pessoas chegarem no meio. E se você estiver gostando dessas aulas, essas anteriores, sempre coloque nos comentários, coloca aqui nos comentários do YouTube, que é importante a gente receber esse feedback de cada um de vocês. E espero vocês ansiosos para o dia 14 de maio, para a nossa aula 21/21, 14 de maio às 20 horas, que vai ser transmitida exclusivamente somente pelo o nosso amado e querido YouTube. Então é necessário que vocês se cadastrem. Eu mandei o e-mail para vocês, mandei o e-mail lá no Telegram. É necessário que vocês se cadastrem para receber o link dessa aula exclusiva que vai acontecer no dia 14 de maio, próxima quinta-feira. Então vamos lá. Depois que a gente superou essas atividades, quais alguns cuidados que você tem que tomar para evitar alguns tipos de problemas futuros? É muito comum, pessoal, os nossos clientes que estão abrindo querer, vamos empurrar a atividade, coloca atividade de bar aí, eu tenho uma previsão de funcionar daqui 6 meses, ou é um projeto meu antigo de querer abrir um bar, põe essa atividade de bar. Então, muito cuidado, porque isso pode ocasionar duas coisas. Quando começa a se colocar muita atividade que ele não vai executar. Primeiro, o que você tem que deixar ele ciente? Olha, o seu alvará de funcionamento, na maioria das vezes, ele é levado em consideração as atividades que você usa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na minha cidade. Se o cara está abrindo uma loja de roupa e ele está com um projeto futuro, por exemplo, de abrir uma lanchonete, ele fala, não, põe o KNAI de lanchonete aí. O que você já tem que alertar ele? Olha, se você colocar um KNAI que você não vai executar, por exemplo, você vai precisar esse KNAI de licenciamento sanitário. Então, você vai ter um custo adicional que nesse momento que você não vai exercer atividade, é mais caro. Ou, se você enche o seu CNPJ de KNAIs desnecessários, que você não está executando, você vai ter um aumento de alvará. Então, possa ser que você tenha um gasto desnecessário agora e que você demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou nunca exerça essa atividade. Então, é importante você avisar o seu cliente, você alertar o seu cliente sobre isso, porque eles acham que é só colocar KNAI. Ou eles acham que é muito difícil e depois você pode dizer para ele, olha, fulano, Joãozinho, é muito mais barato que você depois faz uma alteração contratual, quando você decidir, quando o seu projeto estiver tranquilamente ok, quando o seu projeto já estiver andando, coloque isso depois, não mexa com isso agora não, porque possa trazer impactos em alvará de funcionamento, possa ser que você tenha exigências desnecessárias de vigilância sanitária, de algo que você nem tem, você possa ter custo elevado de alvará de funcionamento. Por quê? Porque o alvará, na maioria das prefeituras, eles são levados em considerações 2 fatores: o tamanho do estabelecimento e as atividades exercidas. Ou seja, quanto mais grande o estabelecimento, mais caro o alvará, e quanto mais atividades exercidas, na maioria das vezes, muito mais caro o alvará. Então, são coisas que, se ele quiser um projeto futuro, é importante que você tenha essa informação e você alerte ele, olha, tem esses pontos aqui que o senhor precisa levar em consideração. O senhor realmente quer colocar essas atividades? É realmente pertinente? Então esse é o ponto que você tem que levar em consideração e você tem que avaliar com o seu cliente. Primeiro ponto. Segundo, para essas atividades que não vão ser exercidas agora, possa ser que algumas prefeituras existem análise de viabilidade. Esse é um processo um pouco mais... É o processo após isso que a gente está fazendo, que é onde você vai fazer o quê? Lá na nossa aula eu expliquei, vou reforçar aqui para cada um de vocês,
que é onde a prefeitura, algumas prefeituras do Brasil que têm códigos de posturas, analisam se aquela atividade que você está exercendo ela possa ser exercida no local. Basicamente é isso. Então, possa ser que você coloque uma atividade lá que ela seja que ela não seja permitida naquele local. Aí uma atividade que ele nem vai usar, mas vai barrar na viabilidade. Então é importante, eu sempre falo isso para os meus clientes, olha, é importante o quê? Coloque justamente somente o que você vai executar. Só o que você vai executar. Por quê? Entrando no gancho aqui, eu vi que o Eudo perguntou que coloquei alguma informação equivocada na hora da pesquisa do KNAI. Como faz para corrigir? Tipo, Eudo, se você já abriu o CNPJ dele, se você já fez, a junta já deferiu, a Receita deferiu, saiu o CNPJ, você vai ter que fazer uma alteração contratual. E é todo o processo de novo. Alteração número 1, a empresa tal, altera o seu objeto, altera a sua atividade para essa atividade. Você vai e retira. Agora, se você cometer um erro antes de ser deferido pela junta comercial e ser deferido pela Receita Federal, simplesmente você vai fazer o quê? Você vai refazer o processo, ele vai ter que assinar os documentos novamente e você não tem o custo de uma nova alteração. Você simplesmente refaz o processo, né? Quando você abre um processo nas juntas comerciais, geralmente a maioria delas estipula um prazo de 30 a 60 dias para você concluir o processo. Se você estiver dentro desse prazo, você simplesmente refaz o processo, tira essa atividade e bola para frente. Agora, se você já abriu o CNPJ, aí, meu amigo, é uma alteração contratual, não tem o que fazer. Outra dica muito importante é, essa é a dica que vale ouro, porque já vi muito contador iniciante. Quando eu falo contador iniciante, pessoal, é justamente por quê? Porque não está tendo uma aula dessa, não está tendo esse bate-papo, ou seja, teve a oportunidade só de aprender sofrendo, aprender na prática. É por isso que eu tenho gravado esses 21 dias de conteúdo, é para evitar isso, porque em alguns momentos eu passei isso. Eu tive que aprender, enviar CFIP na mão, torando aí sozinho, porque eu tive que aprender, porque eu comecei assim como você quer começar, do absoluto zero, do zero mesmo, com 0 clientes. Então muitas coisas eu aprendi aonde? No campo de batalha. E é isso que eu venho aqui compartilhando algumas dicas bem simples, mas são dicas que vai fazer a diferença, que se eu soubesse, tinha poupado muito o meu tempo. Porque o que a gente menos tem quando a gente está começando é tempo. E tudo que ajuda a gente a economizar tempo e a não errar, porque uma coisa que eu digo é, durante as minhas aulas, durante os meus acompanhamentos, pessoal, é como você ir de Rio de Janeiro a São Paulo. Se você sabe os próximos passos, se você sabe os próximos caminhos, se você sabe qual é a estrada que tem buraco e qual é a estrada que não tem buraco, aquela informação te faz economizar tempo e não correr riscos, porque você já sabe o que não dá certo. Você já sabe o que não dá errado. É isso que eu estou compartilhando com você. E quando eu falo que eu vejo alguns contadores iniciantes, é porque não sabem dessa informação e cometem um erro. Cara, tá ficando cada vez mais difícil de corrigir esse erro. E possa ser um erro que, se você fazer ele e não der tempo de corrigir, o seu cliente vai te matar. Literalmente o seu cliente vai te matar mesmo, matar, que ele vai trocar de contador e vai sair, cara, dizendo que esse erro foi foda mesmo, foi um erro complicado. Que é o quê? Você sentou lá com o seu cliente, lembra lá na nossa entrevista inicial? Você vai sentar com o cliente, você vai ver a atividade, você vai ver a previsão de faturamento, você vai ver quantos sócios eles vão ter, aí você vai dizer para ele, olha, de acordo com essas atividades que você está querendo executar e esse faturamento que você está querendo ter, o regime mais importante para você, o regime mais benéfico para você fazer economias de impostos é qual? É o Simples Nacional. Cara, o seu faturamento é de até R$100 mil por mês, você vai ter um sócio, a sua atividade ela é permitida pelo que você está me dizendo, tá? Você fez a simulação, você vai ser simples. Aí você vai lá, vem aqui, escolhe os KNAIs, abre o CNPJ para ele e quando você vai abrir, você descobre uma coisa desagradável. Um KNAI que você colocou na empresa é impeditivo do Simples Nacional. O que quer dizer isso? Essa empresa, lembra que eu falei lá na aula de departamento fiscal, para quem estava comigo? Olha, são duas coisas principais que barram você enquadrar no Simples. 1, atividade. 2, faturamento. Faturamento e atividade.
E essa atividade você descobre quando? Quando você vai lá clicar no botãozinho de enquadrar e a Receita diz: atividade não permitida no Simples Nacional, você não pode optar. Então, lascou. Lascou por quê? Porque hoje o prazo para você enquadrar no Simples de empresa nova é de 30 dias apenas. 30 dias. E muitas vezes, dependendo do estado que você está, por exemplo, onde eu estou, em 30 dias, se eu correr bastante, eu consigo corrigir esse erro. Como? Se é uma atividade que ele não vai exercer, colocou lá por engano, eu faço uma alteração contratual e tiro essa bagaça do contrato e peço o enquadramento de novo. Porque em até 30 dias, você pode pedir algumas vezes. Só que, quando a gente está no campo de batalha, que é isso que você vai ver lá na frente, a Receita demora, tem vezes que demora até 10 dias para te dar um retorno. Então possa ser que você possa perder esse prazo e isso vai te causar. Aí você vai chegar com uma cara linda, maravilhosa para o seu cliente e vai dizer: olha, a gente colocou, o senhor me passou uma atividade aqui e a gente acabou que não consultou e essa atividade não foi do Simples. O senhor vai ficar o ano todo fora do Simples, vai poder enquadrar só o ano que vem. Aí você, para quem viu as minhas aulas de departamento fiscal, você vai ver que o cara ia pagar 4%, agora ele vai pagar 18%, 11%. Aí multiplica por 100 mil o faturamento do cara. Quanto que você vai trazer para ele de prejuízo? Porque isso, na minha opinião, me desculpa quem pensa ao contrário, mas na minha opinião é um prejuízo que você está ocasionando para o novo cliente. Então, cara, se tivesse, para você que está aqui me assistindo, uma coisa que você se atentar, se errar uma atividade, dá para consertar, você vai ter um custo de uma alteração contratual, você vai conversar com o seu cliente, mas errar um enquadramento do Simples é um prejuízo enorme. Enorme por quê? Porque você tem pouco tempo para ser corrigido. E no final dessa aula, como que você faz? Eduardo, pelo amor de Deus, então como que eu evito isso? Depois que você botou no papel, você encontrou todos os finais, todos. Você achou todos lá, beleza? Esse é o objeto da empresa. Você vai vir aqui no Google, vou até voltar aqui para vocês. Você vai botar no Google consulta. Tem duas formas de você saber. Eu utilizo esse site aqui, que é até um escritório de contabilidade, um site muito bacana. Essas atividades, pessoal, eles estão lá na Lei Complementar 123. Então, se você abrir a Lei Complementar, vai ter lá todas as atividades impeditivas e todas as permitidas. Só que dá um trabalho do cacete procurar lá, porque é lei, você sabe como é que é lei, então isso dá um trabalho lascado. Existe um site muito bacana que se chama esse aqui, ó. Ou não é Consulta KNAI, não, desculpa, é Consulta KNAI Simples. Você vai botar no Google. Vai aparecer esse site aqui, KNAI Simples, que é de uma empresa de contabilidade chamada Conub, é uma ferramenta muito bacana que eles desenvolveram e que eu mesmo utilizo porque é muito mais fácil. Aí você vai pegar aquela relação de atividade que você classificou no KNAI, você vai digitar aqui, vai dar um enter e ele vai te dizer: olha, comércio varejista de roupas, é isso mesmo, atividade permitida. Então beleza, essa aqui foi embora, não vai ter problema com o meu cliente. Quando que vai dar uma atividade impermitida? Incorporação, eu sei de cabeça que é uma atividade impeditiva. Incorporação, opa! Aí vai chamar quer dizer que você vai tirar? Não é isso. Simplesmente o que? Vai chamar o sinal de alerta. Aí você vai pegar o seu telefone, ô Joãozinho, tudo bem? Então, a gente está finalizando aqui, a atividade de incorporação ela não vai poder ser do Simples, o senhor vai ter que ser lucro presumido ou lucro real. O senhor vai mesmo executar essa atividade? Aí ele pode te dar duas respostas. Eu estou pensando, não sei se eu vou fazer incorporação esse ano ou é no ano que vem. Você vai dizer: não, Joãozinho, então é o seguinte. Então, se o senhor não vai executar essa atividade, para a gente não ter prejuízo na sua apuração, a gente vai tirar ela. Quando o senhor decidir, a gente volta. Então, o que você vai fazer? Não, então tá, por quê? Aí você não vai dizer simplesmente que o senhor vai tirar. Você vai dizer: olha, se a gente não tirar, a gente vai ter um aumento de carga tributária de 4% para 18%. É isso mesmo que o senhor quer fazer? É isso mesmo que não vale a pena a gente tirar? Aí ele vai pensar melhor. Agora, se ele falar assim: olha, não, Eduardo, essa atividade eu vou executar mesmo, Então, beleza, então você já tem que passar a ciência para ele: olha, a sua atividade ela não pode ser do Simples Nacional, a gente vai ter que avaliar entre dois regimes, lucro presumido ou lucro real.
O mais importante aqui é você descobrir essa parada aqui, é você descobrir antes de você solicitar um enquadramento. Por quê? Porque você vai conversar com o cliente, ele vai estar ciente, você vai avaliar. Não quer dizer que está aqui eu vou tirar. Não, não é isso que o Eduardo está falando. Quer dizer que se tiver aqui, se você já tinha pensado antes no Simples Nacional, você como profissional, você como contador, cabe para ligar para ele e dizer, olha, fiz aqui a minha análise do processo de abertura, porque lembra, pessoal, lembra que eu falei lá na hora de prestar um serviço? O cliente, ele está nos contratando, nós contadores, não é simplesmente para cumprir tabela, é porque nós somos detetores da informação. Nós que temos que dar essa orientação. Então, se você pega o seu telefone, liga para ele, ó, João, a gente está fazendo aqui a análise do planejamento tributário da sua nova empresa. Olha, a gente está vendo aqui, esse KNAI ele não é permitido, ele vai te ocasionar isso, isso e isso, a tua carga tributária vai ficar isso. Então você vai dar uma segurança para ele que você está fazendo o processo de abertura para ele correto. Não é simplesmente pegar lá os dados, qualquer jeito, abrir o CNPJ e pronto. Isso aí qualquer pessoa faz. Aí você vai agregar valor no seu serviço. Por quê? Se ele vê que você é um profissional que já está se atento a isso, você se preocupa com quanto ele vai pagar de imposto, tu acha que ele não vai fechar um contrato com você? Tu acha que ele não vai te contratar para você fazer a assessoria mensal dessa empresa dele? Então é importante que você pense nisso quando, Eduardo? Antes do CNPJ abrir. Antes do CNPJ abrir. Porque eu não quero, para quem está me assistindo, não quero que os meus alunos, não quero as pessoas que eu acompanho, que liga para o cliente e fala, ei, Joãozinho, tem uma notícia para te dar aqui. A gente vai ter que fazer uma alteração porque a sua empresa não pode ser simples, porque a gente botou um KNAI lá e eu esqueci de avisar o senhor. Não quero que você que esteja assistindo essa minha aula, você cometa esse tipo de, não é erro, mas esse tipo de coisa antes de abrir. Você pode, não quer dizer que você vai retirar, mas o senhor vai avisar, olha, essa atividade aqui, ela não pode ser Simples Nacional, a gente vai ter que fazer um planejamento do melhor regime tributário. Então, quando eu trouxe esse assunto aqui, atividade, são esses dois principais macetes que a gente faz durante o processo de abertura, do seu CNPJ, que você está abrindo. Então, tenho ainda 5 minutinhos, vou responder algumas perguntas. E pessoal que está nessa live maravilhosa, não sei quando você vai assistir, se é agora ao vivo que está terminando, se é daqui 24 horas, porque 24 horas essa live sai do ar e ela fica disponível só até amanhã às 20 horas. Cara, se esse conteúdo aqui foi bom para você, se você nem sabia que isso existia, se isso de fato te agregou alguma coisa para você, eu fico extremamente feliz em poder estar compartilhando com cada um de vocês. Por quê? Se a gente está aqui ao vivo com cada um de vocês, são pessoas comprometidas em buscar conhecimento para montar o seu próprio escritório. Porque o que tem mais de ruim que eu não quero que aconteça com ninguém, independente se você vai montar seu escritório agora, se você vai montar daqui 1 mês, daqui 3 meses, se você está se planejando, é que você comece nas cegas, que você comece nas escuras. Não é isso que eu quero, não é isso que essas aulas têm como objetivo, não é isso que o meu acompanhamento individual com cada um de vocês tem como objetivo. Aqui é te dar a maior clareza possível desse mundo maravilhoso que é ter um escritório de contabilidade, que vale muito a pena, já falei isso lá no início, vale muito a pena a gente começar e montar o nosso próprio escritório. Se isso tudo aqui está fazendo sentido para você, no final, clica no joinha, tanto no Instagram como no YouTube, coloca nos comentários, eu vou responder algumas perguntas para cada um de vocês aqui, que está aqui comigo no Instagram e que está aqui comigo no YouTube. Ezequiel, vamos lá. Como eu faço para conseguir os materiais anteriores? Ezequiel, isso foi um comprometimento que eu fiz comigo mesmo, até para vocês que chegam agora, né, que está entendendo. Eu bolei esse desafio de 21 dias com conteúdos sequenciais para ajudar cada um de vocês. E esses conteúdos, a gente tive um comprometimento com cada um que eles ficariam disponíveis por 24 horas. Primeiro, para valorizar cada um de vocês que estão aqui comigo. E segundo, né, que caso você, por algum impedimento, você não possa estar aqui comigo ao vivo, tirando as suas dúvidas, mas você tem 24 horas para assistir.
E por enquanto esses materiais eles são fechados, não é o meu objetivo compartilhar eles esse momento. Porém, dia 14 a gente encerra a nossa aula e para quem optar, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, e rever todas as aulas, eu vou abrir a possibilidade para vocês terem acesso a todos esses conteúdos para trás e mais conteúdos para frente, mas um acompanhamento um pouco mais de perto. Então, dia 14 de maio, próxima quinta-feira, eu vou dar a possibilidade para cada um de vocês e vou abrir para cada um de vocês esses conteúdos adicionais. Então, me acompanhe, esteja comigo dia 14, quinta-feira, às 20 horas, que você vai poder assistir essas aulas anteriores. Você acha melhor trabalhar com aquelas empresas que vêm de outra escola ou a que você fez a abertura? Eu dei uma opinião particular minha, gosto mais de trabalhar com as empresas que eu abro, porque posso até explicar em outro momento, mas são empresas novas que geralmente o empresário está abrindo, você consegue passar algumas orientações para ele, são empresários sem visto, tá? Isso é tema até de uma aula, para eu te dizer qual é o meu pensamento, o meu objetivo com isso. Mas não quer dizer que eu só atendo esse tipo de empresa. É claro, a gente recebe empresas aqui mensalmente, quase todo mês, mas se fosse uma opinião minha pessoal, eu gostaria de trabalhar somente com empresas que está abrindo. Estou me planejando para abrir meu escritório esse ano, no máximo até outubro. Enquanto isso, vou estudando muito. É isso. Vamos abrir, ter foco. Eu abri, venci, e eu acredito que cada um de vocês consiga vencer também. O mais importante é a gente entender e saber que é possível. E igual eu falei, existem várias maneiras de você começar um escritório. Existe de você herdar, se você já tem um pai ou alguém da sua família com um escritório. Existe a possibilidade de você comprar a carteira de clientes, mas eu comecei com investimento quase zero, baixíssimo dinheiro. Comecei do zero, desenvolvi alguns métodos de atração de clientes e hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso escritório. Eu tenho o meu escritório com uma equipe maravilhosa e encorajo cada um que eu acompanho aqui na minha cidade individualmente, encorajo cada um a começar também. Mas o importante é dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, nunca a gente vai conseguir, a gente sempre vai ficar com esse medo. E eu sei que são 2 medos, eu já falei isso nas minhas aulas anteriores, são 2 medos que a gente tem. Primeiro é atrair clientes, achar que a gente não vai conseguir atrair clientes. Eu tive várias aulas te provando que isso é possível. E segundo é conhecimento prático, e aqui entra muito mais essas aulas que a gente teve. Eu vou ter que encerrar, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Eu vou ter que encerrar essa aula, mas aqui de coração agradeço cada um de vocês que está aqui comigo, porque ter pessoas ao vivo, ter pessoas aqui pessoas comprometidas que estão querendo começar. E eu espero que eu possa ter sido a diferença nessas quase 1 hora que eu tive com cada um de vocês aqui, que você sai com 1% a mais de conteúdo na tua mente, no teu conhecimento. É esse o meu grande objetivo. Foi um prazer estar com vocês hoje. Te espero amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, às 20 horas. E se você não está no nosso canal do Telegram, é quase que uma obrigação você estar lá com a gente. Você está lá acompanhando mais materiais adicionais. Um forte abraço, fiquem com Deus. Te espero cada um de vocês aqui amanhã com a nossa aula.